Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Delólio, sou advogado. Eu vou falar para vocês um assunto sobre direito previdenciário, para falar sobre umas dicas para os beneficiários do INSS aumentarem o valor do benefício. Isso vai ser de grande importância e fiquem atentos que vai ajudar bastante essas informações que eu vou passar, ok? Mas antes disso, deixe seu like, faça seu comentário, que vai ser bem importante para nós, ok? Muito obrigado. Não raro, os beneficiários do INSS sentem-se frustrados em relação ao valor do benefício liberado pelo órgão. Por isso é importante saber que há possibilidade de aumentar o valor do benefício do INSS. Para tanto, deve o segurado requerer revisão do benefício junto ao INSS. Assim, o órgão poderá fazer uma nova análise do benefício anteriormente concedido. No caso de serem constatados novos elementos, pode o valor ser ajustado. Descubra como e quando fazer o pedido de revisão de benefícios. Vamos lá. Revisão para o aumento do valor do benefício INSS. Diversas situações podem contribuir para o aumento do valor do benefício, como, por exemplo, a partir do acréscimo no tempo de contribuição do segurado e, consequentemente, aumentando a aposentadoria. Tendo o segurado já sido aposentado, para ajustar o pagamento do benefício é preciso solicitar a revisão, cuja finalidade é analisar atuais erros de cálculo, bem como procurar por períodos que não tenham sido considerados na hora de definir o benefício original, gerando assim um acréscimo no valor recebido. Dessa forma, a revisão é um direito garantido a todos os aposentados que discordarem dos critérios adotados pelo INSS. Logo, todos os beneficiários podem requerer a revisão de aposentadoria desde que ela ocorra dentro do prazo legal de 10 anos contados a partir da data do primeiro pagamento. Quando vale a pena solicitar a revisão para aumentar o valor do benefício? O beneficiário do INSS, aposentados, pensionistas, dentre outros grupos que discordam dos critérios adotados pelo INSS, seja pelo erro de cálculo ou pela inclusão de períodos que não tenham sido considerados na concessão do benefício original, podem pedir a revisão do valor do benefício. Quais benefícios podem ser revisados? Vamos lá. O benefício por incapacidade, o BPC-LOAS, a pensão por morte, aposentadoria rural, salário maternidade, ok? O que pode ser incluído para aumentar o valor do benefício do INSS? Por regra, a Previdência apenas leva em consideração os salários auferidos pelo segurado a partir de julho de 94. Sendo assim, antes deste período, considera-se apenas o seu tempo de contribuição, o que contribui diretamente para aumentar o valor do benefício. Contudo, períodos de recebimento do auxílio-doença, contribuição em tempo especial, serviço militar obrigatório, atividade laborativa realizada durante a infância e tempo de aluno-aprendiz também pode ser incluídos no INSS para aumentar o valor do benefício de aposentadoria. Apesar de serem períodos aparentemente irrelevantes, para muitas pessoas, somando-se aos demais períodos de contribuição, ainda que muito mais antigos, será possível chegar a um cálculo melhor, aumentando significativamente o valor do benefício. Ademais, destaca-se também que o período de contribuição para o regime próprio da Previdência Social, como no caso do funcionalismo público, pode contribuir para aumentar o valor da aposentadoria. Isso porque, na prática, o segurado transfere seu tempo de contribuição do RPPS para o RGPS, bastando solicitar a certidão de tempo de contribuição junto ao órgão para anexá-lo ao processo. Portanto, destaca-se a importância de um interessado organizar toda a documentação comprobatória antes de fazer o pedido,
de inclusão de novos períodos de contribuição para o INSS. Como posso aumentar o valor da aposentadoria do INSS? Existem diferentes procedimentos que podem ser adotados para melhorar o valor que já é pago pela aposentadoria de alguns beneficiários do INSS. Destacamos 6 dentre os mais comuns nos pedidos de revisão, junto à Previdência Social. O primeiro, contratos de trabalhos concomitantes. Nas aposentadorias concedidas até junho de 2019, conforme apurado pelo próprio INSS, os critérios utilizados deram de forma a prejudicar os segurados. Isso porque, no caso dos contratos de trabalho ou atividades concomitantes, as contribuições em duplicidade não foram somadas. Em outras palavras, desconsideraram-se as contribuições do segurado, empregado e contribuinte individual. Destaca-se que essa é a possibilidade prevista para seletistas e sócios de empresas e trabalhadores autônomos, ou até mesmo para empregados seletistas com 2 ou mais vínculos empregatícios, por exemplo. Segundo, atividade insalubre. Fator previdenciário é outro ponto bastante controverso na concessão de aposentadoria com valor reduzido, sobretudo em casos de aposentação por tempo de contribuição até a reforma da Previdência. Isso porque, quanto mais jovem, menor era o valor do benefício. Nesse contexto, tendo o segurado atuado em atividade especial, insalubre ou periculosa, deve-se observar o acréscimo do tempo de contribuição, sendo o percentual de 20% para mulheres e 40% para homens que atuaram em exposição a agentes nocivos à saúde. 3. Períodos de contribuição que não constam no CNIS. O Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, nada mais é do que a base de dados do INSS utilizada para a validação dos vínculos empregatícios e contribuições de todos os seus segurados. Por outro lado, a falta de informatização do sistema nas décadas passadas incorreu em erros cadastrais, sobretudo em relação às datas de admissões e rescisões de contratos trabalhistas, bem como suas respectivas remunerações. Dessa forma, o trabalhador que foi prejudicado pela falta de informação ou inconsistência de dados no CNIS pode instruir um período de revisão, anexando ao processo novas provas que esclareçam o período contributivo desconsiderado no cálculo da aposentadoria. Para tanto, são aceitos documentos como carteira de trabalho, comprovantes de pagamento das contribuições. Reivindicações de direitos trabalhistas por vias judiciais se tornou uma prática muito comum nos últimos anos. No geral, as ações têm finalidade de reconhecer vínculos empregatícios, diferenças salariais, dentre outras verbas não pagas pelos empregadores. Dessa forma, como o reconhecimento na justiça aquele vínculo que não foi utilizado no cálculo do benefício de aposentadoria pode ser revisto para ser aplicado, e o mesmo vale para a inclusão de novo tempo de contribuição ou a inclusão de novos salários, por exemplo. 5. Trabalho rural. O trabalhador que exerceu atividade no campo, ainda que com curto período, pode utilizar esse tempo para garantir um valor adicional no recebimento de sua aposentadoria. Sendo assim, caso o tempo de trabalho rural seja excluído do cálculo para a definição da aposentadoria, o interessado pode solicitar também esse tipo de revisão, assim como aquele que a partir dos 12 anos atuaram em regime de economia familiar. E o 6º, a revisão da vida toda. A revisão da vida toda consiste em um procedimento utilizado para considerar as contribuições anteriores a julho de 1994, sendo especialmente mais vantajoso para aqueles que tiveram menores contribuições após tal data, elevando assim, de maneira substancial, o benefício em boa parte dos casos. Então,
essas são as dicas e caso tenham dúvidas, entre em contato com seu advogado de confiança que ele irá saná-las da melhor maneira possível, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus.